de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É com prazer que estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor mais uma vez. Na semana passada não tivemos live, né? Estava atribulado aí com trabalho, viagens, mas graças a Deus estamos aqui. Para a honra e glória do Senhor. Já estava com saudade de ter esse encontro com os irmãos aqui e podermos desfrutar da beleza que é a palavra de Deus, né? Quando a gente entende a palavra de Deus, ela não é uma letra morta, mas é uma palavra que vivifica na nossa vida, né? E faz a diferença na nossa fé, né? Esse que é o principal objetivo da palavra de Deus, ser um testemunho do ousado amor de Deus por nós, né? De ter feito todo um planejamento, né? Para entregar o Filho dele amado, né? Então é disso que se trata a Bíblia, e é disso que se trata esse estudo, né? O estudo da Arca do Tabernáculo, em que estamos chegando no final. Eu creio que tem esse vídeo e mais um próximo, e aí a gente consegue encerrar esse assunto. Claro que o assunto nunca é encerrado, porque a palavra de Deus ela se multiplica, né? E ela não se esgota nunca. Mas a gente chegou ali na Arca da Aliança, né? Que é o principal cômodo do tabernáculo, né? Chamado Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos, e ali está posicionada, né? A Arca da Aliança, a Arca do Concerto, o Testemunho, né? Simplesmente a Arca. São vários nomes que é chamado esse mobiliário dentro do tabernáculo. E ali Deus reservou especialmente, né? E Deus pediu para que se confeccionasse a arca, né? O grande objetivo era conter alguns elementos que o Senhor iria providenciar ou iria ordenar que fossem colocados ali, né? Então o objetivo principal da arca era o quê? Era ser um recipiente, um baú ali, em que pudesse guardar 3 elementos, né? Eu já vou falar já 3 elementos que depois o Senhor deu para Moisés, né? As tábuas dos 10 mandamentos, o maná que caiu do deserto e a vara de Arão. Que no final desse vídeo nós vamos trabalhar bem o conceito desses elementos, né? Mas ali, como lá em Êxodo 25, 21 e 22, como eu falei, o objetivo da arca, né? Está descrito ali. Êxodo 25, 21 e 22. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então ali era um local de um encontro íntimo com Deus, de um encontro especial. No lugar, no cômodo anterior, que é o lugar santo, onde estava o candelabro, os pães da proposição e o incensário, era um local de encontro com Deus, era um local que podia se desfrutar da presença de Deus. Porém, ali no lugar santíssimo, ali, naquele propiciatório, Deus falou, vai ser um encontro especial, vai ser algo que é um encontro com poder, porque ali falarei ao sumo sacerdote, que só o sumo sacerdote poderia entrar naquele local, né? Então, inicialmente, esse era o objetivo da arca, conter os mandamentos ali, vara de Arão e o maná do deserto, e um local especial para o encontro com Deus com poder. Esse é o principal diferencial do cômodo anterior, em que há a presença de Deus, porém
com poder, é ali dentro do lugar santíssimo, em cima do propiciatório. O propiciatório é uma tampa que fecha aquela arca, né? E ela tem um nome especial. Então, inicialmente esse era o objetivo da arca. Porém, como os filhos de Arão, né? Os filhos de Arão, sumo sacerdote, eles executaram os sacrifícios, as ordenanças, de maneira fora das especificações. Eles queimaram um incenso sem ser das especificações que Deus tinha ordenado, e aí acabaram fulminados. Então o que acontece? Por conta disso, Deus acrescentou um papel para a arca ali dentro, né? Então Deus estabeleceu que fosse feito um sacrifício especial, que eu falei extensamente no vídeo anterior, aquele sacrifício especial uma vez ao ano, com 2 bodes, um novilho e 2 bodes, tá? O novilho para preparar o sacerdote, né? Para santificar o sacerdote, e 2 bodes, um bode que fica vivo e outro bode que é sacrificado, fazendo até uma relação com o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição, porque o bode que sai vivo, ele tem paralelo com a ressurreição de Cristo. Então esse sacrifício especial que Deus ordenou foi, Deus percebeu e falou, olha, os sacerdotes eles vão acabar, vamos dizer, escorregando, tropeçando aqui nas especificações, nas ordenanças, né? E vai começar a fulminar sacerdote. E aí Deus ele providencia um sacrifício maior. Esse sacrifício maior que se estenderia a todo o povo, né? Então uma vez por ano faz esse sacrifício especial que vale para todo o povo de Israel, né? E aí os sacerdotes poderiam executar com mais tranquilidade as ministrações, né? Porque o que acontece, não seria qualquer detalhe que iria fazer com que eles fossem fulminados, né? Ainda que Deus sempre, ele estabelece esse sacrifício especial, porém Deus exige uma reverência muito grande nas coisas de Deus. Deus ele exige um cuidado, um zelo, ainda que Deus trouxe, vamos dizer, uma certa, vamos dizer, foi um facilitador, né, para a ministração no tabernáculo. Deus exige reverência, Deus exige santidade, Deus exige que as coisas de Deus sejam feitas com bastante seriedade, né? Então, da mesma forma é o sacrifício de Cristo, da mesma forma é o sacrifício de Cristo, porque por mais que nós procuramos e tenhamos nossos caminhos aplainados, a gente tenta ser melhor todo dia, né? A gente tenta aplanar os nossos caminhos, se afastar do pecado, porém, existem os deslizes, todos somos pecadores, todos acaba pecando em algum momento do dia, inclusive, não vou dizer da vida, do dia, né? Então, o sacrifício de Cristo, ele tem também esse caráter, né? De que através do sacrifício de Cristo, as nossas falhas, elas são encobertas. Esses pecados que a gente comete, eles são encobertos. E aí nós temos condições de estar na presença de Deus, porque senão a gente seria fulminado. Você vai se apresentar a Deus ali na eternidade,
você vai se justificar, falar, ô Senhor, meus caminhos estão sendo, eu estou fazendo coisas boas, estou fazendo caridade, eu faço isso pro meu irmão, eu faço isso para minha família, honro o pai e mãe, eu obedeço tudo. Mas você não tem, a mínima falha que nós temos, ela é um delito muito grande perto da pureza de Deus, perto da santidade de Deus. É por isso que Deus exige um intermediador, né? Que no caso dos judeus era aquele sacrifício anual. No nosso caso, Deus providenciou o sacrifício de Cristo. Então podemos com confiança agora nos achegar a Deus, estar na presença de Deus, sem ser fulminado, né? Então, nesse sacrifício anual pelo pecado dos povos judeus, que remete ao sacrifício de Cristo, a arca ganhou um papel especial. Voltando à arca, né? Então, a arca, ela, em vez do sacerdote aspergir o sangue no altar do holocausto que fica lá fora, no pátio do tabernáculo, ele ia aspergir o sangue, ia passar o sangue ali na tampa do propiciatório. Então a arca ganhou mais essa função. Então ali, naquela tampa da arca, seria aspergido o sangue daquele bode do sacrifício especial, né? Então aí, voltando, né? Deus determinou que a arca contivesse os seguintes elementos: as 2 tábuas da lei. As 2 tábuas da lei, né? Quer dizer, que são, vamos dizer, uma chapa de pedra ali, escrita com o dedo de Deus. Olha o poder, né? Não foi Moisés que entalhou ali, não. Foram escritas com o dedo de Deus, ou seja, o poder de Deus está revelado ali também, naquelas tábuas da lei. A vara de Arão que floresceu, que eu vou comentar mais tarde. O pote com o maná, né? Que Deus fez cair no deserto. O maná, irmãos, é um mistério, né? O maná foi uma providência de Deus, porque o povo ele saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito. Povo escravo, sem experiência, saíram ali, vamos dizer, com o mínimo. Chegar no deserto, não tem condição de ter agricultura, a caça é escassa, os animais ali que eles conseguiram levar não daria conta de alimentar toda a população. Então Deus ele providenciou um maná, ou seja, todo dia de manhã tinha como se fosse um orvalho e era como se fosse um pãozinho, né? Umas faisquinhas de pão, né? Que serviria para alimentar o povo judeu ali no deserto, né? Então a gente vai estudar isso daí. O maná, vamos começar pelo maná, né? O maná foi o alimento dado por Deus durante a caminhada de 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Eles ficaram 40 anos ali e nesse tempo Deus providenciou, né? Porque ali não teria condição de estabelecer, vamos dizer, uma agricultura com rentabilidade, né? Uma agricultura com produtividade, né? Pelas condições do deserto, né? Não teria como. Então Deus providencia o maná do deserto, né? E então o povo de Israel chama aquele maná de pão do céu. Eles chamam o maná de pão do céu, né? E veja que Jesus, lembre-se que Jesus, ele fez uma referência direta ao maná. Jesus, ele se intitulou como o pão vivo que desceu do céu. Então o que acontece? Jesus, ele mesmo faz uma referência ao maná que foi depositado ali na arca. Quer dizer, olha o paralelo de Jesus,
com a arca, em que Jesus se coloca ele mesmo dentro da arca. Quando ele fala que eu sou o pão vivo, o pão vivo que desceu do céu, Jesus está se colocando ali dentro da arca, né? Então, o maná, ele é uma referência direta ao alimento básico e sobrevivência do povo judeu, quando saía do Egito rumo à terra prometida, né? Enquanto que a vida de Cristo, ela também tem esse conceito. Jesus é o sustento das nossas almas, porque Jesus, ele já disse, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus, o maná, ele era um sustento físico. Jesus, ele é um sustento espiritual, é um sustento para as nossas almas. Então, só em Jesus Cristo é que a alma humana encontra a sua plena satisfação, né? Porque nem só de pão o homem viverá. Então, Jesus, ele também satisfaz as nossas necessidades básicas, assim como o maná satisfez a fome do povo de Israel. Falei do maná. O segundo item que continha eram as tábuas da lei, né? As tábuas da lei, que eram, como eu falei, eram tábuas de pedra que foram conferidas a Moisés no Monte Sinai, né? Então, naqueles encontros em que Deus tinha com Moisés, em um desses encontros Deus providenciou a Moisés essas duas tábuas, né? Que é tábua, mas não é de madeira, é de pedra, tá? E elas continham os 10 mandamentos, né? Deus passou muitos mandamentos, não foram só 10. É que os 10 mandamentos, eles eram a essência daquilo que Deus tinha como ordenanças ao povo de Israel, né? Vamos dizer, é aquele princípio básico que norteia todo o resto, né? Então, os 10 mandamentos, eles têm essa característica de ser, vamos dizer, um princípio básico que norteia toda a lei, né? Toda a lei que, posteriormente, Deus foi revelando a Moisés e Moisés foi repassando para o povo. Então, Deus está sinalizando que Deus é um Deus que trabalha nas nossas necessidades, mas é um Deus também que exige obediência, que exige ordem, que exige obediência aos mandamentos, né? Então, tudo que Deus colocou ali, Deus, ele quer trazer um significado maior, ele quer que aqueles elementos que ele colocou ali façam sentido, gravem no coração das pessoas o que Deus quer. Deus vai trabalhar na necessidade com o maná, mas Deus também, ele exige obediência, né? Traduzindo isso aqui nas tábuas dos 10 mandamentos. E é como também e esses 10 mandamentos eram preceitos divinos que deveriam ser observados pelo povo. Deus então sinalizava ao povo de Israel que deveriam obedecer ao ordenamento determinado por Deus. E mais, e que a fidelidade dos homens a esses ordenamentos é que garantiriam o favor de Deus nas conquistas do povo judeu. Quer dizer, Deus exige obediência, mas existe uma compensação. Existe um favor de Deus ao se obedecer os seus mandamentos. Então, foi esse o trato que Jesus que Deus fez com o povo judeu. Falou: obedece os mandamentos, obedece a lei que eu vou te passar, que eu vou abrir os caminhos aí da vitória, das conquistas ali naquela terra. E da mesma forma, Jesus, ele requer uma vida, o amor de Cristo por nós, né? Ele requer também que nós vivemos afastados do pecado, né? Tem gente que acha que o sacrifício de Cristo é tão grande, que não precisa
viver afastado do pecado. Que Jesus vai encobrir. Não. Deus ele exige obediência, né? Deus exige compromisso, né? Santidade e obediência aos fundamentos da fé cristã para estarem gravadas no nosso coração. Em vez de estarem gravadas numa tábua de pedra, nos nossos dias a santidade e a obediência tem que estar gravadas no nosso coração, tem que ser ali no nosso coração que tem que estar esse desejo de seguir o bom caminho orientado por Cristo. Então, e aí digo mais, e as leis de Deus, né, quando Deus ele dá a lei para Moisés, ali Deus revela o seu caráter. O caráter de Deus está revelado ali nas ordenanças em que Deus colocou. Então o caráter de Deus ele é refletido no povo judeu de acordo com a adesão do povo judeu àquelas leis. Então, se o povo judeu obedecesse os mandamentos, o caráter de Deus estaria refletido no povo judeu. Agora, quando o povo judeu se afasta das ordenanças, aí o caráter de Deus ele não é refletido. Você não percebe ali no povo judeu uma diferença. Então é isso que Deus exige. E da mesma forma com Cristo nas nossas vidas. O caráter de Cristo ele é refletido nos cristãos que seguem os preceitos e os mandamentos da fé de Cristo. Então, já o nome cristão é o quê? É se parecer com Cristo, né? É o próprio nome, né? Eu sou um cristão, ou seja, eu quero me parecer com Cristo, e é isso que Deus quer mesmo, que Deus seja refletido nas nossas atitudes. E o terceiro item da lista é a vara de Arão, é uma cana ali, um galho, né? É um galho que floresceu, né? Ali. A vara de Arão é uma referência à vara seca, um galho da amendoeira que floresceu milagrosamente pela ação e do poder de Deus. Eu vou explicar bem detalhadamente. Houve um conflito ali de liderança. O pessoal questionou a liderança de Moisés. O pessoal questionou a autoridade de Moisés. E aí Deus estabeleceu uma situação para mostrar que a autoridade é Moisés. E Arão, ele que receberia essa autoridade de Moisés. Porque o que acontece? Quando foi estabelecido o tabernáculo e as leis, né, Deus criou uma classe sacerdotal. Deus ele separou um pedaço do povo ali para falar, olha, vocês vão ser sacerdotes, né? E esses sacerdotes, eles teriam privilégios. Teriam obrigações, claro, né? Mas também teriam privilégios dentro do povo judeu. Só que isso gerou contenda, gerou ciúme ali. Aí, então, uma parte do povo de Israel questionou Moisés. Pô, por que essa turma aqui é que está sendo sacerdote? Todo mundo aqui tem condição de ser sacerdote, né? Então, o que acontece? Questionaram a escolha de Arão. Arão é o irmão de Moisés, né? Então o pessoal achou que, Moisés escolheu o irmão para ser sacerdote, né? E só os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes. Então isso aí o pessoal falou, Moisés está protegendo a família, né? Então eles questionaram a autoridade de Moisés para fazer essa escolha. Só que como resultado disso aí, só que Deus se irritou profundamente. Porque quem escolheu Moisés e ordenou que Moisés escolhesse Arão foi Deus. Não saiu da cabeça de Moisés, não saiu da mente dele.
saiu da ordenança de Deus. E Deus foi lá e tragou esses principais aí que estavam questionando, abriu a terra, engoliu. Foi uma coisa assim, milagrosa e trágica. Foi uma tragédia ali que ocorreu, né? Conversando com a turma ali, de repente a terra engole aqueles que estavam questionando a autoridade, né? E ainda depois de ter feito a terra engolir esses que estavam questionando a autoridade, Deus ele estabeleceu, ele falou, ó, eu vou dar mais uma prova de que Moisés tem autoridade e a classe sacerdotal vai ser dos filhos de Arão. E aí tem a questão da vara de Arão, né? Então vamos lá, vamos ver isso aí no texto. Vamos abrir ali em Números 16. O objetivo de Deus era eliminar qualquer novo levante contra a autoridade de Moisés, né? Teve o primeiro levante, a terra engoliu aqueles ali, mas Deus ele queria selar para que não houvesse questionamento sobre a autoridade de Moisés. Então, Números 16. Vamos lá. A Bíblia, livro de Números, capítulo 16, vamos ler do 1 ao 3. 16. Então, ó, o título da minha Bíblia aqui diz: A rebelião de Coré, Datã e Abirão. E Coré, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor que está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor. O que eles queriam dizer ali é o seguinte, por que essa classe especial? Todo mundo é santo, todo mundo tem condição. Aqui se levantaram contra Moisés, né? Para questionar a autoridade dele. E aí, seria importante vocês lerem todo o capítulo, mas vamos resumir aqui. Vou lá no 27, pula para o 27, então Números 16, 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Então Moisés está dizendo, não é de mim esse negócio, é de Deus. 29. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecerei que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou, com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. Quer dizer, não foi só os homens, não, foi um monte de tenda ali que foi tudo tragado. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos traga a terra também a nós. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam um incenso. Então veja a tragédia que ocorreu ali.
Foi uma tragédia. Mas Deus, ele executou essa tragédia para que a autoridade de Moisés não fosse questionada. Não houvesse questionamento. Que aquilo que Moisés estava determinando, daquela classe sacerdotal, não era invenção de Moisés, mas sim pura ordenança de Deus. Então, e aí mais uma vez, aí Deus faz um teste. Ele falou, ó, além de engolir a turma viva ali na terra, vamos fazer mais um teste. Vamos fazer mais um teste ali. Então lá, que aí ele fez uma demonstração, e esse teste foi o quê? Foi florescer a vara de Arão. Deus pediu para cada uma das tribos trouxesse uma vara, trouxesse um pedaço de galho ali, né, de amendoeira. Cada um com o nome da tribo principal. E a tribo e Arão escrito em uma delas. Arão foi destacado ali, naquelas 12 varas. E aquela que florescesse seria o representante da classe sacerdotal. E, por óbvio, a vara de Arão foi a que floresceu, aquela que trouxe, vamos dizer, que estava viva, né? Que reviveu. Então vamos lá, Números 17. Logo em seguida, em Números 17, nós vamos ler do 1 ao 10. Então falou o Senhor a Moisés, Números, capítulo 17, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segurando a casa de seus pais 12 varas, escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Abraão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E porás na tenda da congregação perante o testemunho, quer dizer, dentro do tabernáculo, perante o testemunho, que é a arca, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, e assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuravam contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e a todos os seus príncipes, deram-lhe cada um uma vara. Quer dizer, não foi nem Moisés que trouxe a vara. Cada príncipe foi lá e levou a sua vara. Segundo as casas de seu pai, 12 varas, e a vara de Arão estava entre elas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor, e a todos os filhos de Israel eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Então a vara de Arão dentro da arca, Deus ele tem a prerrogativa da escolha. É isso que quer dizer a aliança. Deus ele tem a prerrogativa da escolha, com quem ele quer usar. Com poder, Deus ele tem a prerrogativa da escolha. Então, não é o homem que decide quem vai ser sacerdote, quem não vai ser. A prerrogativa é de Deus. Não bastava aqueles homens lá que infelizmente naquela tragédia pereceram serem até melhores sacerdotes, mais cuidadosos,
Não é isso. Deus, ele tem a prerrogativa da escolha, né? E a escolha de Deus é com quem ele usa com poder. Porque todos esses elementos da arca, tanto o maná, quanto as tábuas da lei, quanto a vara de Arão, elas têm relação com o poder de Deus. Porque todos eles foram frutos de uma manifestação de poder. O maná no deserto, manifestação de poder. As tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, manifestação de poder. E a vara de Arão floresceu ali no dia seguinte, manifestação de poder. Então é isso que Deus, ele quis ensinar para os filhos de Israel, mas ele quer ensinar para nós até hoje. Por exemplo, quando Deus concede um dom espiritual para alguém, né? Ele concedeu. Não adianta eu falar, pô, mas por que Deus concedeu esse dom para ele? Ele não segue 100% como eu. Estou falando em tese, tá? Estou falando em tese. Pô, mas aquele camarada lá, nossa, eu não gosto dele, mas Deus usa ele com poder. Deus dá dom para quem ele quer, para usar aonde quer. É isso que a vara de Arão quer dizer. Então, não somos nós que devemos questionar quem Deus usa para manifestar o seu poder, né? Porque para manifestar o poder de Deus, não basta ser esforçado. Ah, não, eu quero falar em profecias. Ah, eu quero dons de cura, eu quero isso. Tem que ter um chamado, tem que ter uma escolha de Deus. Claro que a sua obediência e a sua perseverança em oração, a perseverança em buscar e seguir os mandamentos de Deus, eles reforçam, né, a sua autoridade, reforçam a autoridade que Deus coloca sobre você, porque você não está colocando pedra para os outros carregarem, né? Você também carrega a pedra de seguir os mandamentos de Deus, e aí você usa o poder de Deus com mais autoridade, mas é uma escolha de Deus. Nós não devemos questionar, né? Por que Deus usa fulano e não usa ciclano? Ah, por que Deus faz assim com ele e não faz assim comigo? Então, é isso que o Senhor quer dizer com a vara de Arão, né? A escolha de Deus, Deus tem a prerrogativa da escolha. Esse é o principal recado que Deus quer passar para todo mundo, e ele fala. E ele fala ali, ó, no 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Quer dizer, vai questionar a autoridade, vai questionar a escolha de Deus. Isso ficou de sinal para o povo judeu e fica o sinal para nós também. É isso aí, irmãos, o vídeo de hoje chegou ao fim. Deus abençoe a todos, uma boa restante aí de semana, de sexta, sábado e domingo. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus alcance a todos, né? E eu encerro aqui com a nossa divisa cristã, que é a oração que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Para a gente poder repetir e refletir o caráter de Deus nas nossas ações. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.